aquelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 125, já estamos com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e não vai ter na história desse país um momento mais adequado para você vincular o calendário do futebol brasileiro com o futebol europeu. Fala, ouvinte rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E nessa volta do calendário após o coronavírus, o Carioca vai valer vaga no Mundial. Boas, pessoal, aqui quem fala é o semi-inglês mais adorado e odiado desse Brasil, que é corintiano, né? Mas fazendo jus ao coronavírus e a Premier League, que o meu Manchester United querido faz tanto justo de ser o maior campeão, tomara que essa porra nunca mais volte pra eu não ver o Liverpool campeão da Premier League. Saudações, galera do mal, aqui é a Marcela, e se os campeonatos estaduais não voltarem, o Corinthians não vai ganhar nada esse ano. Eita! Eu já nem tinha mais esperança. Não ser rebaixado era melhor que isso. O Corinthians não tem podcast pra ele participar e ele veio pelo Flamengo, né? Exatamente. Bom, meus amigos do programa de hoje, vamos conversar sobre o que fazer com o calendário do futebol brasileiro após a volta. A gente sabe que ainda nesse momento da gravação não tem nada confirmado, mesmo que tenha alguma notícia, nada é certo ainda, é tudo especulação, é tudo vamos ver se vai dar, vamos ver se vai voltar, a gente não tem certeza nenhuma, ninguém tem certeza de nada ainda, mas a gente precisa ver, né? E aí, o que vai rolar? Como fazer? Como proceder depois com os campeonatos? O que vai ser do futebol brasileiro após o coronavírus? Uma vez Flamengo até morrer. Bom, então é aí, né? Coronavírus tá aí, ainda não foi embora. Estamos querendo já voltar ao futebol, depois de meses aí sem nada. Mas aí, não tem nenhuma expectativa, não tem ainda nenhuma... Como eu falei, não tem nada certo ainda, é tudo especulação. Mas já começa a especulação do que fazer quando voltar, né? Eu acho que isso é o mais interessante, porque já estamos chegando em junho, vamos a julho, a expectativa da volta é virar um modelo europeu no Brasil. Não seria já uma boa oportunidade pra gente emendar essas duas merdas logo, conciliar o futebol europeu, o calendário com os dois, não? Cara, eu não acho uma boa ideia. Também não. Eu tenho uma visão muito holística disso tudo, porque a gente teria um calendário, eu acho que menos inflado, se a gente conciliasse, tanto é pelo fato das datas FIFA, que batem muito na nossa reta final de estadual, reta final de campeonato, acaba perdendo um jogador importante para a competição, tipo amistoso internacional, sabe? Eu acho que seria uma boa escolha fazer isso. Não vai ter oportunidade da história da humanidade melhor, né, velho? Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro está longe de ser o calendário do jeito que ele é, de janeiro a... Porque tem mais lógica até pelo período do ano, do clima, pra você manter o calendário assim. Você vai fazer jogo em dezembro, em janeiro, em Bangu, você vai botar o campeonato brasileiro no meio de dezembro e janeiro, no jogo no Maracanã, 4 horas da tarde, você vai matar qualquer jogador. É um dos pontos, mas... O grande problema do futebol brasileiro de calendário é a quantidade de jogos que se joga por ano. Esse é o grande problema, não é... Sim. Não é... Então, mas é o que eu tô falando, não será uma boa oportunidade para você mexer nisso, já que a desculpa era... não tem como mais a gente mexer. Gonzaga, agora não, agora tem. A Libertadores então, é de janeiro a novembro. Você vai ficar com a Libertadores cortando no meio da temporada? Não, o que eu tô falando é o seguinte. Na Europa, né, é tipo assim, a gente sabe que existem questões climáticas que interferem na questão e tudo mais. Tem o calendário da CBF e o calendário da Conmebol. O calendário da Libertadores o calendário da Libertadores é de janeiro a novembro. Não, mas aí no caso, por isso que eu falei, no caso eu tô falando que essa é a oportunidade para sincronizar os dois, porque tá todo mundo parado, não é só o brasileiro parado. Exatamente, porque tá todos.
Tipo assim, se a gente for ver número de casos e tal, se for estudar a fundo os países que estão mais propensos a voltar, os que menos estão, a gente está em último, vamos dizer assim, né? Tanto que estão voltando aí, não sei por quê, porque tem, tipo, por exemplo, quer voltar ao Campeonato Carioca, por exemplo, tem 6 jogadores do Vasco, fora a comissão técnica lá e tal, os funcionários lá de dentro aqui estão testados positivo, tá ligado? E os caras querem voltar, mano. Os caras não querem acabar com o estadual nem quando na maior crise de sanitária da história da humanidade. Exatamente, cara. Na maior crise de... Mas, assim... Na maior pandemia da história da humanidade, os caras não querem acabar com o estadual, não. O problema que foi levantado aqui eu achei interessante, porque... a gente sincronizar o calendário do Campeonato Brasileiro com o da Conmebol é uma briga, assim, eu acho que vai demorar muito tempo. Porque eu falo muito tempo dentro desses próximos 3 meses, por exemplo. Que a Conmebol, ela nunca vai querer ajudar brasileiros. Isso é fato, tá ligado? Porque, assim, seria interessante, porque a gente ia conciliar UEFA Champions League, campeonatos europeus... outros campeonatos ao redor do mundo que fazem a mesma coisa, né? E a gente ia estar junto nessa, tá ligado? Seria, eu acho que todo mundo na mesma linha, por exemplo, tem atleta, por exemplo, que joga 70, 80 jogos. Se for, por exemplo, num ano de Copa do Mundo, num ano de Copa América, de Eurocopa, sabe? Aquele atleta que tá no auge, que tem mais risco de sofrer lesão, por exemplo, entendeu? Por isso que o desgaste e a inflação do nosso calendário deveria ser corrigido agora, entendeu? Por isso que eu falei da oportunidade. Não, mas ó, você tem 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Você tem na Libertadores quantos jogos? São 14. São 13, 14, né? Porque agora o final é único. Por causa do final único, assim. Isso, apesar você de tem se o time sai da pré-Libertadores também, né? Se o time sai da pré-Libertadores, são 4 jogos a mais. Então já faltam mais 4 jogos. Se você pegar ainda Copa do Brasil, como o time tá na Libertadores, vamos estar entre aspas, ele vai começar na terceira fase. Você já vai direto das oitavas, então são mais 8 jogos. Só aí você já tem 63 jogos no ano, fora 19 rodadas de campeonato estadual. Se você botar, vai para 82 jogos. Fora se esse jogador, por exemplo, for selecionável para uma seleção, né? Então aí já tem... Você tem 52 semanas no ano. Você tem 82 jogos, você vai dar 41 semanas. Se você botar quarto domingo. Você sobra aí 11 semanas. Se o time jogar um Mundial ainda, são mais 2 jogos. Sim, exatamente. Você tem 42 semanas, 52, sobra 10 semanas que você não vai ter jogo. E outra, acaba acontecendo igual aconteceu com o Liverpool, entendeu? O problema do futebol brasileiro não é que começa em janeiro, se começa em junho. O problema é a quantidade de jogos, tem que jogar. Tipo, acaba acontecendo igual aconteceu com o Liverpool no Mundial. Ele teve que jogar com um time sub-17, sub-20 na FA Cup, foi eliminado, foi prejudicado, vamos dizer assim, pelo calendário da FIFA, entendeu? Tomou de 4-1, né? Do Aston Villa, assim. Então, saiu pro Aston Villa. O Aston Villa, ele passou na FA Cup e já tá nas quartas, entendeu? Tipo, o Liverpool tá fora, um forte candidato que ia ser... calendário por tanto de jogo, ganhar essa Copa da Inglaterra, graças a Deus tá fora, né? É muito clubista mesmo pro Manchester. Não, a gente fala assim pra ter mais chance pros times pequenos. Foda-se. Deixar alguma coisa. Vocês entenderam. Exatamente. Vocês entenderam o intuito disso, entendeu? Tipo, o calendário inflado, ele causa esse tipo de problema, sabe? Lesão, desgaste. E jogo na TV também, né? Que é importante, inclusive. Sim. Não, esse calendário com 84 jogos, se você fizer 84 jogos no ano, você prejudica a equipe que joga 84 jogos no ano fisicamente. Você prejudica o melhor. Você prejudica o time que tá melhor. Você prejudica como foi o caso do Flamengo. Você prejudica como foi o caso do Flamengo. A competição internacional, como o próprio Flamengo chegou no Mundial acabado. Exatamente, como foi o Flamengo que chegou. Gerson chegou na final da Libertadores morto, Felipe Luiz morto. E o Arão saiu também com lesão. Exatamente. Agora sim, o que eu falo é porque, digamos, a gente. A questão é como é que vai fazer para encaixar todo esse calendário já que é inflado e colocar em menos tempo ainda, porque vai ter que estourar ano que vem, vai ter que ultrapassar para ano que vem esse ano. Você pega o Corinthians, por exemplo, chegou em janeiro,
3 jogos já teve que jogar contra o Guarani do Paraguai. Entendeu? E, tipo, você não teve preparação de pré-temporada pra Exatamente. Jogo. Ainda bem. A gente. Filha da mãe. Não, mas é uma questão assim que. É muito verdade o que você falou. Que, por exemplo, o Guarani, ele no meio da temporada, com o ritmo correto e tal, com um atacante, por exemplo, de 36 anos, que era aquele filho de uma boa mãe lá, que acabou eliminando o Corinthians novamente. Tipo, e fez o gol ele com 36 anos. Exatamente. De novo, né? Mas assim, a gente vê que, por exemplo, ele com 36 anos jogando no meio da temporada, ele com o ritmo dele, se fosse, por exemplo, os dois começando como é que chama? No começo da temporada, talvez seria diferente, talvez não seria, não sei, sabe? Mas é uma questão a se olhar, entendeu? E outra coisa, não é só, digamos assim, esse calendário estranho, divergente, não, digamos assim, o argentino é diferente do brasileiro. Exatamente. Né? E eles. O argentino não tem campeonato estadual. Não, eu sei, mas eu não tô falando disso, eu tô falando. O argentino chegar na Libertadores. Peraí, como é? É no começo ou no meio do. Peraí, agora quando é que eles estão lá? Quando o Libertadores começa, o argentino ainda já acabou ou tá começando? Como é que é? Acaba a primeira fase, alguma coisa assim. Não sei se é Supercopa. Sei que eles estão chegando na Libertadores. É alguma coisa assim. Eles estão chegando na Libertadores zoadaços. Tipo, do Riff aquele ano, que se não me engano, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que quase foi eliminado na primeira fase por estar simplesmente sem ritmo nenhum. Então, mas quando eu falo na questão do calendário, não estou dizendo que é o único problema do futebol brasileiro, estou dizendo que é uma oportunidade para se fazer alguma coisa. Porque a gente fala tudo bonitinho. Exatamente. Porque a gente sabe que realmente o problema do brasileiro é o excesso de jogo. Mas tem uma das questões é a divergência com o calendário europeu, porque vem de jogador no meio da temporada, aquela coisa que todo mundo já sabe. É uma das coisas que poderiam ser, digamos assim, dos 300 problemas que tem, uma poderia ser solucionada. Aí vamos para outra. Porque aí você, digamos assim, o excesso de jogo. O estadual, por exemplo, que mesmo com a pandemia ainda vai querer colocar estadual, mesmo nessa situação, os caras... O que eles vão fazer? Porque tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, e vai enfiar isso aonde? Exatamente. Tipo, é uma coisa que eu penso assim que, por exemplo, campeonatos como Rio São Paulo acabaram, Sul Minas acabaram, aí começa essa putaria de Primeira Liga e Copa do Nordeste, tá ligado? Isso é coisa que atrapalha, cara. Isso aí não dá vaga pra nada. Não, mas a Copa do Nordeste eu defendo. A Copa do Nordeste eu defendo. Até porque o calendário dos times nordestinos é um pouco menor, por exemplo. O Flamengo, por exemplo, ele foi pro Mundial final de dezembro, cara, praticamente, ali dia 14. Então, vindo uma temporada que começou 20 de janeiro, tava jogando. Então, é bizarro, sabe? Não, o do Nordeste eu defendo porque realmente não... O Nordestão é muito importante para os times pequenos. E cria toda uma regionalidade. Eu acho incrível. Muito incrível, cara. É animal. Agora vocês me falaram um exemplo bom, exatamente. Tira esse. Tira esse. Mas assim, só para eu comentar. Tem uma competição também que é ainda maior que a Sul-Americana. Sul-Americana, por exemplo, o time que faz a fase de grupo da Libertadores, que fica em terceiro, ele vai para as 16 avos de final da Sul-Americana. O time pode fazer 3 jogos a mais ainda. Sim. A grande questão disso tudo... O problema são os estaduais e a Primeira Liga, cara. É uma coisa que, assim, que eu vejo que me atrapalha. Não, mas a Primeira Liga já acabou, velho. A Copa Verde e a Lampions League nem tanto, né? Mas igual vocês falaram, são campeonatos que ajudam times menores, né? É uma ajuda. Entendeu? Uma visibilidade, você cria uma rivalidade muito bacana. Os estaduais, de certa forma, eles são importantes para as equipes pequenas, principalmente as que não estão em divisão, mas não você tem que diminuir a quantidade de times grandes, a quantidade de jogos que os times grandes fazem. Faz uma competição maior. Você pode fazer uma forma que favoreça mais os times pequenos e que não demande tanto dos times grandes. Porque se é o campeonato estadual para você favorecer os pequenos, para ajudar os pequenos, faça com que eles tenham mais possibilidade e não os grandes.
o que acontece hoje é ao contrário, os grandes são favorecidos em detrimento dos pequenos. Você pode fazer um formato. Faz um campeonato onde os times grandes só entram lá na frente, já faz de muitos jogos. Um campeonato grande com os times pequenos jogando mais partidas. Isso. E aí no final os times grandes entram, sabe? Sim, o Carioca, é o modelo da FA Cup, por exemplo. Basicamente, da FA Cup, das ligas das Copas menores da Inglaterra. O estadual mais bem organizado hoje é o Campeonato Paulista. Vou mentir. Sim. O Campeonato Paulista tem quantos times hoje? 20. 20 times? Alguns grupos, Então, tu faz um campeonato de pontos corridos dos times pequenos, pega tipo os 4 primeiros que ficarem lá e pra pegar os grandes. Aí os times grandes vão jogar o quê? 4 partidas, os times pequenos vão ter um campeonato aí de 30 rodadas. Eu acho que esse módulo é um pouco complicado, eu entendo, assim, realmente a intenção. Mas sim. Pode fazer. Mas a grande questão, eu acho que é diminuir proporcionalmente, por exemplo, um time que está na primeira divisão, você, sei lá, faz um ranqueamento ali, bota uma prioridade muito grande para os times da primeira divisão, bota ali um ranking, tipo, nesse ranking você bota muito ponto para quem está na primeira divisão, na segunda e tal, e vai ranqueando dessa forma, e você meio que bota quem vai para tal lugar, vai disputar mais na frente, para não atrapalhar em outras competições, que isso acaba atrapalhando a própria federação, cara, porque os clubes maiores vão querer o fim do estadual, mas só que assim, não é a solução o fim do estadual, é só diminuir um pouco, porque hoje, além disso, né, além da questão de ter muito jogo e atrapalhando os clubes maiores, também tira um pouco da rivalidade. Se perdeu muito da rivalidade do Flamengo-Vasco, Flamengo-Fluminense, Flamengo-Botafogo, enfim, outros clássicos maiores por aí, porque se disputa, sei lá, acho que 5 clássicos no ano, só, por exemplo, Flamengo e Vasco estão 5 vezes, sendo que 3 Flamengo e Vasco, 3 Flamengo e Vasco basicamente são do Carioca. Não precisa, cara, não precisa, sabe? E você tira a rivalidade de um jogo importante que é num brasileiro, que vale 6 pontos, né, praticamente ali, tu tira de um rival e tu ganha. Então realmente eu acho que a grande questão é que o Carioca, o Paulista, todos os outros deveriam privilegiar quem está na primeira divisão, no sentido de você ter um calendário mais flexível, ou menos jogos. Sabe? Você quer outra solução? Tá, diga. Pega a Copa do Brasil, divide assim, 3 primeiras fases, os times pequenos, os times menores jogam em casa, você faz jogo único. Aí, tipo, se tiver Motoclube e Flamengo, o jogo é na casa do Motoclube. Você faz isso 3 rodadas. Puta merda. Mas já é assim, basicamente, hoje em dia. Não, depois dessas 3 rodadas de Copa do Brasil, eliminatória, um jogo só, você chega nas oitavas. A partir das oitavas, jogo único com sorteio de mando. Jogo único com sorteio de mando. Você vai ter a Copa do Brasil com 7 jogos pro campeão e você vai ter 128 times. Mas aí entra dinheiro. Quanto mais jogo tiver, melhor pra TV. E quem financia o futebol hoje é a TV. Então essa aqui é a grande obstáculo de seguir. A TV sabe que ganha mais que um jogo único. Mas ela quer todo dia, ela quer toda semana um jogo. Essa que é a questão. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil. Que a gente depende tanto de TV. Se for um jogo único, dá pra fazer uma parada tipo, muito foda. Tipo, toda final sendo um lugar diferente, igual a Libertadores está sendo. A final vai ser esse ano, na final da Copa do Brasil vai ser em Natal. Vai ser na Arena. A grande questão, que a gente já falou sobre a Inglaterra, é que é o mesmo problema. É exatamente o seu problema, porque a FA Cup, a outra Copa lá, a Copa da Liga, Taça da Liga, ela não acabou por causa exatamente. A Carabao Cup não terminou exatamente porque, enfim, ele é meio que inútil, que é a Copa da primeiro turno, digamos assim, né, da primeira parte da temporada. Ela não acaba porque simplesmente patrocínio, simplesmente porque a TV banca ela. E ela não tem a tradição da FA Cup, por exemplo. Jamais, é tipo então, uma Copa que, assim... É remendada. Só pra entreter, sabe? Exato. E tipo, às vezes rola uma cobrança sobre o clube, etc. Mas só que assim, a grande questão é que as TVs, né, ganham muito, tem muito dinheiro envolvido, então
quanto mais jogo melhor. Quanto mais jogo melhor e bota jogo. E lá não tem exatamente essa coisa dos regionais. Só nas divisões menores. Exatamente por isso que a gente tem 84 jogos no ano. Sim. E é bizarro isso. Então, um clube que quer ser campeão sempre de tudo ali, hegemônico, quer disputar sempre tudo, acaba esbarrando sempre em muitos jogos. É muito complicado isso. Uma coisa assim que Copa do Brasil estadual ajudaria bastante times pequenos. Dá pra você enxugar bastante estadual e Copa do Brasil em 10, 12 jogos, cara. Sim. Mas uma coisa assim que eu vejo que o exemplo da Inglaterra é muito bom, que as 7 divisões são formalizadas, tá ligado? A National League, a Non-League, sabe? São times assim que acabam se criando ali. E outra, tem a questão dos campeonatos menores ali entre segunda e terceira divisão, que é a Czech Trade Trophy. Que, por exemplo, os times pequenos vão batalhando lá, vão jogando, e a final é em Wembley, cara. O Wembley é o templo do futebol inglês. Estadiaço, sim. E, bem legal, lá, e enche os finais. Exatamente, 85 mil pessoas, igual teve a final do ano passado. Sunderland, que tá na terceira divisão, um time que é grande, né? Que despencou por N razões de falência, de venda de clube. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro. É a porra do Cruzeiro, exatamente. Cruzeiro, mano, perfeito. É um time, tipo assim, você vê, eu recomendo muito pra você, ouvinte, assistir a série Sunderland até morrer. Que você vai entender exatamente o que eu tô falando. Pensei que ia dizer pra assistir a série do Cruzeiro. Eu falar, caralho, pensa. Um áudio. O começo é o áudio do Thiago Neves falando. E aí, Zezé? Fala, Zezé, bom dia, cara. Seria animal. Mas assim, mostra toda a desenvoltura do time, que é pra reestruturar, enxugar uma folha salarial com tantos jogos no ano pra chegar em tantas finais, uma projeção, é claro. Chega na porra da final, por exemplo, da Czech Trade Cup, da Czech Trade Trophy, e não ganha, cara. Isso é uma coisa assim que destrói o time, velho. Aí vocês dão spoiler da série? Não é spoiler. Esse jogo já foi, tá ligado? Perdeu pro Portsmouth. Que tá ouvindo um tão pequeno assim, mas tudo bem. Recomendação cultural da semana aí, Vector deu pra gente aí, Sunderland até morrer. Onde que o ouvinte pode achar pra assistir, velho? Na Netflix e também em sites clandestinos, é claro. Se você não é um burguês safado, que é uma coisa que eu não corintiano. Como um bom corintiano, pirateador. Isso aí de pirata. Que tava exibindo o varal de roupas originais dele agora. Eu deixei de comer pra comprar camisa, essa que é a verdade. Não, mas se você pensar também no método da Copa do Brasil, que eu falei, primeiro, você daria chance, se você pegar a matemática óbvia, você tem aí oitavas de final com 3 rodadas antes, você tem 32, 64, 128 times. Você dá chance para muito time pequeno jogar mais do que jogam hoje a Copa do Brasil. Segundo ponto, você vai ter 7 jogos para qualquer equipe ser campeão. É uma competição de tiro curto. 7 jogos é o que tem a Copa do Mundo. São 7 jogos. Exatamente. Você dá a chance de um time. Você dá a chance de ter uma Costa Rica, como a Costa Rica foi em 2014 na Copa do Mundo. Você dá a chance do time da segunda divisão do Pará chegar longe na Copa do Brasil. Vai ser uma arrecadação de dinheiro pro clube pequeno que não teria chance. Sim, porque, por exemplo, uma torcida que sempre comparece, por exemplo, que é a do Corinthians, e, por exemplo, a do Flamengo também, que tem torcedor em qualquer lugar do Brasil, principalmente no Nordeste, dá essa chance do torcedor nordestino, que, por exemplo, mora lá na cidade de Piraporinha do Rio Grande. Vai jogar Piraporinha do Rio Grande contra o Flamengo. Porra, vai lotar o estádio de 10 mil pessoas, caralho. Bota o ingresso a 200 pau. Né? Quero ver quem vai perder essa oportunidade de ver o Flamengo na terra natal, cara. Sabe? É uma coisa assim que é uma coisa muito boa, tá ligado? Flamengo e Águia de Marabá. Sim. Você vai ter mais times que você tem na edição atual da Copa do Brasil. E você pode botar todos os times, incluindo os que estão na Libertadores, desde o começo da Copa do Brasil. Não vai ter esse negócio de que começa nas oitavas lá na frente, porque você vai ter 7 jogos. Você vai ter menos quantidade, você vai ter menos jogos do que você tem agora, hoje em dia na Copa do Brasil, começando nas oitavas, que são 8. Eu sou a favor de fazer um estilo de campeonato estadual no estilo de molde de Copa do Mundo, só que para os times grandes
e como se fosse um eliminatórias para o time pequeno, porque você dá tempo, os times pequenos podem começar a jogar antes para chegar já no estadual como se fossem classificados, entende? Porque você tem os times grandes, digamos assim, do Rio, por exemplo, mas você tem um monte de time pequeno se batendo para tentar chegar lá. Então daria para você fazer isso e ajudar os times pequenos e melhorando a estrutura do campeonato para eles. E pro time grande você não precisa tacar 14, 17 jogos. Faz o seguinte, você pega 40 semanas do ano, você tem 52 semanas. Você pega 40, separa para jogo e temporada. Você pega, o resto, você pega aí 12 semanas, você tem 4 semanas de férias, que é um mês de férias, e o resto é de pré-temporada. Se você pegar 40 semanas, dá pra você fazer 38 rodadas do Brasileiro só no fim de semana. Você ainda tem 2 finais de semana que pode ser um pra final de Libertadores e outro pra final de estadual. A final do estadual. Você pega o estadual começando no início do ano e você bota os times grandes entrando no meio do ano. Você bota o primeiro semestre inteiro só pros pequenos jogarem estadual. E os times grandes entram na metade do ano. Você bota 3 meios de semana, você mata o estadual e tem um jogo o time grande joga 4 jogos no estadual. E joga um final de semana no meio do Campeonato Brasileiro pra final do estadual. Porra, você dá pra fechar o Campeonato Brasileiro inteiro só em final de semana. Você fica com meio de semana pra Libertadores. E pra estadual. Copa do Brasil. Mas qual, cara, assim, aí vamos lá. Qual o interesse de quem financia isso, financia o futebol, disso? Eu acho que é muito pequeno. O interesse de quem financia o futebol é que tenha jogo e que não tenha solução. É isso, mas é basicamente isso. A grande questão... Quantos jogos a Libertadores tem? São 13 jogos? Sim, você pega 13 jogos. Pra mim, o Libertadores é bem planejado. Você pega 13 jogos da Libertadores, 7 do Copa do Brasil, que foi aquilo que eu tinha proposto. Pega mais uns 3 jogos aí de estadual, você tem 23 jogos no meio de semana. Você tem quase metade do tempo pro time treinar semana inteira para jogar no final de semana no Campeonato Brasileiro. Você tem basicamente aí um calendário bem mais enxuto. Tem, mas... Dá pra você botar jogo só no final de semana e no meio de semana sim, meio de semana não. E dá pra você fechar um calendário perfeito. Eu acho difícil isso exatamente por causa da TV. No brasileiro, isso é difícil, isso é impossível, na minha opinião. Isso é impossível. Não tem como, tem que ser 38 jogos normal. Você foca em... Enfim, você pode... Eu acho que o grande problema disso tudo é o estadual ter, sei lá, acho que 16, 17 jogos. Que é um absurdo, que é uma coisa que é surreal para um clube que... Pra importância do estadual hoje em dia, sabe? Antigamente o estadual era muito legal, era muito divertido. Porque também você só tinha mais estadual do que os outros. Você não tinha uma Libertadores super valorizada, você não tinha uma Copa do Brasil. Uma marca praticamente. Então, era uma Copa Comebol antigamente. Hoje você tem uma Libertadores muito sólida, com uma marca que você vende lá pra fora. A maior prova, acho que foi esse jogo único da Libertadores, foi histórico. O sonho da Comebol era esse jogo único, que vai emplacar, velho. Hoje não tem nem debate se é melhor jogo único ou jogo em dentro e fora de casa, né? Fora e em casa. Porque foi tão sucesso que, estourou, virou uma marca. Então vai virar, tipo... Emplacou porque é o seguinte, tipo, a final você bota na sua cabeça, é um jogo, tipo assim, é o final, mano, é um jogo, acabou, tá ligado? Não existe mais esse bagulho de jogo pra decidir lá e aqui, sabe? Eu acho que acabou, porque... Não, isso ainda, mas isso aí é pra mim ainda vai pro aspecto da questão de você ter, favorecer as torcidas. Porque o objetivo da Conmebol não foi favorecer a torcida, foi favorecer a audiência, foi favorecer o aspecto financeiro. Mas pra mim ainda poderia ser muito bem, ainda mais pela cultura do futebol sul-americano,
Concordo. Entendeu? Pra mim ainda... espetáculo. O espetáculo a parte. Só que o problema só que aí você entra naquele problema da Comebol de gourmetizar o bagulho. Sim. De, não pode bandeirão, não pode isso, não pode aquilo, não pode ficar sentado, não pode ficar em pé. Mano, é uma merda isso aí, cara. Se você pegar o campeonato, o Campeonato Brasileiro mantém 38 rodadas, manter um brasileiro com 7 jogos, o Copa do Brasil com 7 jogos, que tiro curto que eu tinha falado, você pegar o estadual e reduzir para os times grandes, supondo que faça 5 jogos, sei lá, no estadual, entra numas oitavas de final, tem lá as quartas, e o final em 2 jogos, sei lá. Você reduz para 5 jogos para os times pequenos, para os times grandes. Você tem 13 jogos da Libertadores, 2 jogos do Mundial, e se jogar para a Libertadores 4 jogos, você tem 69 jogos no campeonato no ano. Ainda é muito. Mas já é menos, já, né? Ainda assim, você pega aí os estaduais, se você botar 2 jogos, as 2 finais sendo no final de semana. Você pega 38 rodadas do Brasileiro no final de semana também. A final da Libertadores e a final do Mundial são em fim de semana. Você vai ter 42 semanas. Você reduz bem o calendário, mas ainda assim é bastante jogo. Eu entendi o que você quis dizer, Marcelo. É que assim, o bom disso... O brasileiro o calendário é horrível. Sim, claro. Mas o bom disso é que você colocou ponto corrido, né? É uma coisa assim que tem que ser bastante rodada. O estadual, que pode virar para time grande só uma coisa que é mata-mata. E para o clube pequeno jogar tantos jogos lá para chegar preparado, entendeu? Para poder desbancar o time grande. A Copa do Brasil, mata-mata, 7 jogos, tiro curto, igual a Copa do Mundo. Libertadores, grupo e mata-mata, 13 jogos, às vezes 17, né? Dependendo do time. Mundial, lá, chegou, 2 joguinhos. Mano, isso ajuda. E outra, em ano de Copa do Mundo, isso aí ajuda pra cacete. Pode ajudar ainda mais, se a gente fosse enxugar, o que eu acho que deveria ser o mais sensato, tirar 2 times do Campeonato Brasileiro. Deixar 18 times? Não, porque todo ano, se pensar, todo ano você tem 2 times que já começam o campeonato, que a gente sabe que já estão rebaixados. Ano passado o Havaí caindo um grande. Ano passado o Havaí e CSA a gente sabia que ia cair. Pô, o Havaí brigou uma época, cara. Não, o Havaí foi lanterna do campeonato. O Havaí foi lanterna do campeonato. Mas assim, aí você mantém a panelinha de sempre, não dá chance, por exemplo, pro azar, pra exatamente o Bragantino subir. Você bota 18 times, com 4 rebaixados. Não sei. Aí vai virar uma bacia das almas. Aí vira, exatamente, aí diminui a qualidade, por exemplo, do brasileiro, na minha opinião. Aí você corta qualquer chance de você ter rivalidade com Fluminense e Botafogo, porque eles vão cair todo ano. Verdade, você tem um ponto aí, hein? Tem um ponto aí. Mas eu acho que a grande questão do brasileiro tem um vídeo. Toda hora os caras estão na trave, cara. É toda hora, mano. Mas a gente sabe que o Fluminense nunca vai, né? Mas, o Fluminense, Fluminense tá aquele advogado lá, tá ligado? O tal do tapetense. Agora é presidente, inclusive, né? Tem esse ponto. E agora eles vão ganhar mundial. Vamos ver. Espera só a quarentena acabar aí pra você ver. Apareceu um mundial lá que eu não sabia. Ninguém quer aquilo. O Botafogo vai aparecer com 3 mundial aí. 3 mundial do Botafogo. 3 mundial do Botafogo, do nada na sua cara, assim, pá. Mas então, galera, eu acho que já falamos bastante de possibilidades de calendário aí, por aí, e seria uma boa oportunidade de implementarmos durante essa volta do futebol na quarentena, e se pensar nisso, né? Mas só que, e agora? Logo depois da quarentena, nada tá programado, nada tá feito aí, tudo está no limbo. Como vocês acham que vai voltar? Como é que vai ficar o Carioca, que tem ainda jogo pra caramba ainda? A maioria dos estaduais, no caso, estão aí em aberto e, por exemplo... Pro flamenguista não vai mudar muito, começou... né? Pro flamenguista não vai mudar muito, já não tava vendo antes. Já vai ser campeão. Já não tava vendo antes, não vai continuar sem ver agora. E enfim, Copa do Brasil que vai começar, Libertadores que nem começou, ia começar exatamente
quando foi interrompido futebol devido à quarentena. O que vocês acham que vai acontecer aí nessa volta, mais objetivamente? Eu acho que vai bagunçar tudo, negão, porque... Já tá, né? Os caras não sabem de nada, os caras tão... Bom, basicamente, você tem, desde o momento da gravação desse podcast, estamos gravando numa segunda-feira, vou dizer até a data de hoje. Hoje é segunda-feira, 9 de junho. Junho, olha só, junho. Segunda-feira, 9 de junho. Esse programa... segunda-feira, dia 8, que é o dia oficial da gravação. A gente quase nunca revela a data de gravação desse programa. Por que eu estou dizendo isso? Porque de contar de agora até o primeiro fim de semana de dezembro, que é quando costuma acabar o Campeonato Brasileiro, nós temos 24 domingos. Nós temos 24 domingos daqui ao à primeira semana de dezembro. Traduzindo isso, não dá para voltar com o estadual. Não dá. Não tem data. A gente olha a atual situação do Brasil e só casos aumentando, né? Você tem 11 datas de Libertadores. Né? Você tem 11 datas de Libertadores para acontecer, 11 datas, que já foram 2 de fase de grupos, faltam mais 4 e mais mata-mata. Você tem 11 datas de Libertadores. Você tem a Copa do Brasil, que aí tem que ver como ela vai voltar. A gente não sabe se vai voltar com um jogo só, se vai ter Copa do Brasil, como é que vai ser. O campeonato já começou, como é que vai ser os mata-matas. Você tem aí a Copa do Brasil para acontecer. Você tem 11 datas de Libertadores para acontecer e 38 do Brasileiro. Não dá. Com 24 no final de semana, assim, não dá. Sim, se você somar isso contando até o final de dezembro, né? Essa que é a parada, né? Não, até o início de dezembro, até a primeira semana. Tô sendo realista com o calendário que a gente costuma ter aqui, que acaba o Brasileiro assim. Tá assumindo férias, né? Tipo, pros jogadores, né? Tipo isso. 38, você tem 38 rodadas do Brasileiro, mais 11, já dá aí 49. Só o Brasileiro e a Libertadores já dá 49 jogos que faltam, sem contar a Copa do Brasil estadual. Você tem 24 fins de semana, você já tem quarta e domingo preenchido até o final do ano. Você já tem. Se voltasse hoje. Esse calendário, ele vai ultrapassar pro ano que vem, querendo ou não. A não ser que você reduza o Campeonato Brasileiro. Mas acho muito difícil, ainda mais por ter tanto campeonato ainda pra rolar. Porque como é que você vai resolver a questão da Libertadores? Acaba a Libertadores esse ano sem ter problema com outros campeonatos nacionais, porque não é só no Brasil, né? Tem outros também. Tem campeonato nacional voltando agora. Eu acho que até o programa saiu, o campeonato peruano já deve ter voltado. Uma notícias aí sobre alguns campeonatos que já estão voltando. O campeonato peruano é o primeiro que vai voltar. Eu acho que até esse programa sair, ele já voltou. Agora o brasileiro pra ver, inclusive, né? Daqui 2 semanas a Argentina, eu acho que sai da quarentena, cara. E time argentino saindo na frente de brasileiro já vai ser demais. Então a gente vai tomar no cu de novo. Culpa de quem? Não, só o brasileiro e Libertadores tem falta 40 jogos. Não precisa nem falar nada, né? Mas assim, eu vejo que com uma situação que está tipo fora do futebol, mas dentro do futebol ao mesmo tempo, eu vejo que a situação do Brasil atualmente não é propícia a voltar nem comércio da forma que tá voltando nas grandes capitais, tá ligado? Sem ministro da saúde, sem porra nenhuma. Não querendo puxar pro lado de politicagem nem nada, jamais. Mas a gente tem que botar isso dentro do futebol, porque esse é o foco aqui do programa, certo? Não vai voltar agora, não vai voltar daqui, pelo menos daqui a um mês, não vai voltar. Então a gente perdeu mais um mês e a gente só vai ter mais 40 quando acabar, porque os times vão treinar. Sim, tem que começar a treinar ainda. Ainda tem o risco. Uma puta burocracia. Sim, ainda tem o risco de cancelar exatamente por algum jogador, por algum membro da comissão técnica pegar o coronavírus. Então é muito complicado. Exatamente. Vocês estão esquecendo do essencial, que tem risco da mutação do vírus. Porque até hoje não foi confirmado ninguém que pegou o coronavírus pegar de novo. Mas se acontecer... Já aconteceu. Pode pegar de novo. Já aconteceu. Hoje, pelo menos, teve a confirmação de que quem é assintomático não é necessariamente um vetor do vírus. Ou seja, ele não passa o vírus se você é assintomático. Isso confirmação da OMS, certo? Por exemplo, que também não é de muita garantia, né? Que eles mudam de opinião a cada semana.
Toda semana troca. Porque é teste em cima de teste, é contra prova em cima de contra prova, certo? Mas essa questão da conta da pessoa que pode pegar novamente, eu já vi notícias sobre isso já, de pessoas que pegaram novamente. Sim, na China principalmente. Na China foi lá mesmo. No antigo epicentro, né? Aham. Mas assim, eu vejo... Hoje é dia 8. Vamos supor que consiga acabar a pandemia até um mês. Vamos ser otimistas. Sim. Ser otimista. Supondo que com o período de treinamento ainda, vamos lá, até agosto, início de agosto. Vamos contar quantos fins de semana a gente tem no ano até o último de dezembro. Se a gente começar o primeiro jogo for em agosto. Vou contar para vocês aqui. São 5 fins de semana em agosto, 5 domingos em agosto. Você tem mais 4 em setembro, já dá 9. Você tem mais 4 em outubro, já sobe para 13. Você tem mais 5 domingos em novembro, já vai para 18. Você tem mais 4 em dezembro, vai para 22. Você tem 22 domingos se a gente voltar em agosto, no primeiro domingo de agosto. Sendo otimista. Sim, então, por isso que tudo indica que a gente possa fazer um calendário europeu, cara. Entendeu? Tipo, faz o famoso Boxing Day, jogar, tipo, no dia 26 de dezembro, no dia 1º de janeiro, sabe? Tudo indica que isso possa acontecer, sabe? É muito difícil. Pra deixar por causa do calor, tudo alinhado. Cara, mas não joga em janeiro. O estadual volta em janeiro. Mas aí essa questão desses jogos vai ter que ser realocado pra, tipo, 6 horas, 8 horas da noite. Pô, isso... Tá ou a gente não joga na quarta, 9 horas da noite? Cara, você tem, se mesmo que você reduza o Campeonato Brasileiro pra mata-mata, se você for o mais curto possível, 19 rodadas todo mundo contra todo mundo, 19 rodadas, uma só, e depois mata-mata com 8 times, jogo único. Só aí você vai ter 19 jogos mais 4, você vai ter 23 jogos. A gente tem 22 fins de semana. Até o último domingo de dezembro. Você já não tem fim de semana suficiente para o Campeonato Brasileiro. Fora 11 para a Libertadores. E pensa, se isso não acaba daqui a um mês no mundo todo. Pensa o time argentino, o time uruguaio que vai querer vir jogar aqui no Brasil. Não vai querer. Nessa situação que tá, não vai nunca. E a Conmebol é muito amiga de brasileiro... Jamais que ela vai deixar, cara. Jamais. Mas vocês também não tocariam um ponto, porque, digamos assim, apesar de você falar assim, se acabar, o vírus não vai acabar. O estado de pandemia pode mudar, pode deixar de ser uma pandemia, de ser uma epidemia e tudo mais. Mas... A pandemia não vai deixar de ser porque já se espalhou no mundo todo. Sim, mas assim, você pode tratar isso de níveis Aqui pode diferentes. Deixar de ser o epicentro. Exatamente. Você pode ter uma diminuição de número de casos, você já trabalha de outra forma. Mas o vírus não vai passar. E a questão da volta é que se começar a ter novos casos, novos crescimentos de casos, pode acontecer que daqui a uns meses tenha que parar de novo. Sim, exatamente. É um ponto mais complicado, porque por mais que você volte, assim como tem alguns campeonatos voltando, possa ser que esses mesmos campeonatos parem novamente por questão de crescimento de casos. E outra coisa, a Copa do Brasil, ela tá na terceira fase, falta um jogo da terceira fase, 2 jogos da quarta fase, 2 jogos das oitavas, 2 jogos das quartas. Você tem 11 jogos ainda na Copa do Brasil. Bastante. Então, eu acho que é muito... É um pouco desolador, na real. Pra quem é fã de futebol, pelo menos do Brasil, né, quem gosta da rivalidade das regionais, etc. Mas eu acho que esse ano não deveria ser situações especiais. Deve ser uma versão especial do brasileiro. Eu sou a favor da Copa do Brasil eu sou a favor da Copa do Brasil não pegar os times da Libertadores. Porque aí você tem na próxima fase, quem passar agora nessa fase agora, como era antigamente, né? Vai sobrar 10 times, dá pra você fazer aí um mata-mata pra sobrar 5, e aí dá um jeito de jogar os 5 aí pra ver quem é o campeão, pô. Mais chance ainda pros times pequenos. Você tem chance aí do Figueirense ganhar, do CRB ganhar Copa do Brasil. Imagina se o Figueirense na crise que tá ganha, tá ligado? Ajuda muito. O dinheiro da Copa do Brasil, 20 milhões, não é? 20 milhões? Os que fazem uma boa Copa do Brasil, pelo menos até a parada, você tem o América de Natal. Dá chance pra esses times, cara.
E a premiação da Copa do Brasil se reduz porque 50 milhões também se bem que 50 milhões para América de Natal vai ser foda, só que você não vai ter televisão. Mas aí, negão, não vai ter bilheteria. O financiamento da Copa do Brasil é diferente. Ele é relativo ao nível do clube, por exemplo, no ranking da CBF. Ele já é pareado por isso. Pro Flamengo é 50 milhões, mas, por exemplo, a América do Nordeste lá é, 15, 20 milhões, sabe? Não é tão alto assim. Mas já é pareado. 20 milhões é o prêmio antigo, tá ligado? É um prêmio antigo, então... Vocês estão esquecendo de outro ponto também, que agora tá todo mundo precisando de dinheiro, então todo mundo vai querer. Tá todo mundo sem receita aí já há um tempo já. Então ninguém vai falar assim, não, vou deixar pros outros pequenos. Não, o Corinthians tá aí, devendo o Deus do mundo. Pensa bem. Todo mundo na receita, mano. Todo mundo sem receita. Mano, se você botar jogo único na Copa do Brasil, você vai ter no mínimo 6 jogos. Não, 6 não, peraí. No mínimo 6 jogos. Não tem renda de torcida também, né? Você vai ter no mínimo 6 jogos, porque você vai ter que fechar a primeira fase atual, que tá só com jogos de ida. Aí a próxima fase, a quarta fase, vai ter que ter o jogo da quarta fase. E oitavas, quartas, semifinal. Então você vai ter 6 jogos. Você vai ter que ter 6 datas para a Copa do Brasil, 11 para Libertadores e brasileiro 38 jogos não dá. E estadual esquece. Estadual... É o ideal, né? Esquece estadual pelo menos esse ano, cara. E tudo bem por isso, sabe? Chegar no time pequeno, Madureira... Ou fazer pros clubes pequenos, por exemplo. O mesmo exemplo que você usou da Copa do Brasil. Acho que seria até uma boa. Ou então você chega pros times pequenos e fala, quanto falta você receber, Madureira? Vai receber tanto? Pega o dinheiro. E acaba o campeonato. Os times não saem no prejuízo, o campeonato acaba. Estadual não tem como voltar. Mas esse ano eu acho complicado mesmo. E realmente, é só pra confirmar, né? Pra nós aqui conversando e pro ouvir. Minha opinião polêmica esse ano fica muito complicado. Minha opinião polêmica é que esse é o momento ideal para os times abandonarem o estadual. Não tem mais estadual, não jogar estadual, porque mesmo reduzindo... A grande questão de reduzir o estadual, quer dizer, de acabar com o estadual efetivamente, são as federações que ainda têm muita relação com a CBF. Eu acho que vai se repensar muito da ideia do estadual grande, como ele é, que é ridiculamente, insanamente grande. Ocupa 4 meses, é bizarro isso. O campeonato estadual hoje é patético, a quantidade de jogos que tem. Chega a ser ridículo. Muita coisa ridícula. A solução é você meter um campeonato de mata-mata, meter um campeonato de mata-mata no brasileiro, reduzir a Copa do Brasil para jogo único, acabar o estadual e a Libertadores, não sei o que fazer também, porque... Tira no Paroímpa aí que ganhar já é. É isso aí. Aqui no caso de São Paulo, dá o título pro Santo André, tá jogando bola pra caralho. Você acha que o Palmeiras aqui é o título do... O Palmeiras, a equipe do Palmeiras vai falar, Paulistinho, que não sei o que. Não, dá porra do título pro Santo André, então, caralho. Jogando fino da bola? Acaba, sério, o estadual só atrapalha, cara. O campeonato pra ter lesão, cara. Porra. O brasileiro dá o título pro Vasco, que é a última chance que eles têm de ganhar, né? Não, acho que o título do Vasco vai ser visto. Desde 79. Exatamente, é justo aí. Tira aí, faz um bolão aí do Silvio Santos aí pra ver quem. Tira para o ímpar ali, joga as cartas pro alto. Bota o nome aí, Não é dedonha, não, Faz ali, 05 e vê quem ganha ali no dedo. Não, preenche um monte de carta com o nome do time pra jogar pro alto. Também. Meu professor, inclusive, já me avaliou dessa maneira na prova. Ele jogou a prova pro alto e a prova caísse nas mesas, enfim, as provas caíssem nas mesas iam tirar 10. E quem caiu no chão ia tirar 5. É justo, pô, é justo. Era a média. Todo mundo passava, era legal. Ninguém tinha privilégio nenhum, todos iguais. Exatamente. Todo mundo junto na mesma desgraça. É isso aí. Caraca, Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização, efetuados por rádio e tumulto. Realização: flamengocast.com.br